Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham da mesma fé, essa fé preciosa, concedida por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Deus. Foi assim que o apóstolo Pedro iniciou sua carta aos nossos irmãos. E você sabe por quê, ou você imagina por que ele escreveu tais palavras? Não é comum e não é raro que a gente encontre escândalos religiosos, pessoas que professam uma fé e se denominam ou se intitulam sábios ou profetas da palavra, e por meio destes vem o escândalo. Não é raro que você venha encontrar inúmeras situações na qual envergonha o evangelho através de pessoas que se auto-intitulam ou se denominam defensores da fé. Essa carta ela foi escrita não necessariamente datada para os nossos dias, mas esse contexto ajuda-nos a entender os dias de hoje, porque a gente vai encontrar muita similaridade entre o que nós vivemos e o que Pedro viveu naqueles dias. Então essa fé que tanto é propagada e difundida, e por vezes ela traz uma envergonha ao evangelho, ela também foi vivenciada por esse nosso irmão, por esse apóstolo Pedro. Então, dizer que essas vergonhas que se acontecem, essas vergonhas que porventura a gente venha passar através de um ou outro, não foi um privilégio somente nosso. Certamente esses charlatões da fé apareceram ao longo da humanidade. E aí, Pedro ele vai se utilizar desse primeiro capítulo de sua carta, né, da segunda Pedro, para que ele se identifique, para que ele enderece e para que ele aplique a palavra a um contexto. E são esses 3 tópicos que a lição número 1 vai se dedicar a abordar para nós. A autoria, quem de fato está escrevendo. Número 2, quem são os destinatários e quais são os contextos que são aplicados a esta carta, na qual nós iremos estudar nessa série de lições. Falando um pouco sobre a autoria de Pedro, nessa carta que ele escreve, segunda carta que ele escreve, ele começa falando, no texto que o Mateus já leu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Na época, Simão era um nome muito comum, assim como Pedro. Porém, Simão Pedro é um nome único. Quando ele fala Simão Pedro, ele traz as pessoas que estão lendo a carta, ele traz à memória aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele já viveu. Ele traz aquele Simão Pedro que andou nas águas, aquele Simão Pedro que negou a Jesus, aquele Simão Pedro que cortou a orelha de um soldado. Enfim, ele traz toda essa bagagem, esse leque, essa biografia que ele construiu ao longo dos anos junto com ele. Então a autoria, ele vem dizer que é Simão Pedro aquele que viveu com Jesus. E quando ele se denomina servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele está de uma forma humilde, falando que ele é escravo, né? Se você pegar a raiz da palavra servo, doulos ali, né, que é escravo. Então ele de forma humilde, ele fala que ele está trabalhando para Cristo e é um apóstolo, né? Então a gente entende a autoria desse livro, entende a autoria dessa carta quando Pedro utiliza esses termos. Simão Pedro, a gente traz toda a biografia que ele fez. Então entender a biografia, a autoridade é extremamente importante para a gente dar credibilidade para o que ele está falando. Toda carta tem um destinatário, e assim como a primeira, a segunda carta do apóstolo Pedro teve o mesmo local de destino. Foram os forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem eram essas pessoas? Eram tanto cristãos judeus quanto gentios. Pedro deixa isso bem claro quando ele diz a seguinte frase: receberam conosco, se referindo aos cristãos judeus, uma fé igualmente valiosa. Quando ele coloca a palavra conosco, ele diz que junto com os cristãos judeus tinha os gentios dessa região. Além disso, ele descreve os gentios daquela região como aqueles que escaparam da corrupção do mundo
das mazelas morais da cultura greco-romana. Dessa maneira, Pedro descreveu os seus destinatários como aqueles que têm fé em Jesus. O contexto na qual esse texto foi aplicado, ele se dá ali no versículo 2, né? A gente pode abordar o versículo 2 e utilizar ele como base para esse nosso estudo. Ele vai iniciar esse versículo com graça e paz. Graça e paz era um desejo muito recorrente para aquelas pessoas que viviam naquela época, né? Ter a graça divina e ter uma paz na qual talvez eles não pudessem experimentar, ou talvez só em Cristo eles tivessem essa oportunidade de experimentar. E aí esse versículo, ele vai continuar, prestem bem atenção, ele vai dizer assim, ó, lhes sejam multiplicadas, a graça e a paz, lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. E a gente precisa entender primeiro separar, né? Então, que a graça e a paz me sejam multiplicadas, isso todo mundo de fato vai querer, mas é por um caminho, pelo conhecimento, né? É você entender, ter a compreensão. E a segunda parte, não menos importante, talvez a mais importante, é o conhecimento de Deus. Não basta a gente ter um conhecimento mundano, um conhecimento secular aguçado. Até a palavra vai dizer que a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? E a recíproca também é verdadeira. A loucura do homem é sabedoria para Deus, né? O fato é que você entender que para que a graça e a paz nos sejam multiplicadas, a gente precisa desse conhecimento dele. E por que ele vai dizer ou vai expressar essas palavras? Naquele tempo, que de fato é o contexto que ali é aplicado, existiam inúmeras pessoas que estavam abandonando de fato esse conhecimento cristão, estavam abandonando a genuína fé, estavam ali pregando ou propagando falsas doutrinas, estavam ali tentando enriquecer a si próprio, estavam ali rejeitando a autoridade divina, estavam ali distorcendo talvez as escrituras e também promovendo, confundindo, né, a liberdade cristã com libertinagem, né? Isso, por incrível que pareça, se perdurou até nossos dias. Se a gente conseguir se abster do mundo e olhar ele com um olhar um pouco mais aguçado, a gente vai ver que a gente enfrenta todos esses percalços, né? E dito tudo isso, a lição ela vai encerrar para a gente aqui com duas aplicações, para que a gente, a primeira delas é para que a gente desfrute da graça que é servir a Deus, né? Então desfrute das dádivas que a gente tem quando a gente segue uma doutrina cristã, quando a gente tem essa fé preciosa, que a gente não é submetido a esse tipo de situação, esse pecado já que não nos pertence mais. E para finalizar, a lição vai insistir para que a gente conheça as verdades cristãs. Quão bom é entender e proclamar o evangelho genuíno, né? Saber que a gente não distorceu a palavra, que a gente não acrescentou nenhum i, nenhum tio. A gente simplesmente fez aquilo que Deus queria para nós. A gente cumpriu o ministério que Deus estabeleceu para nós. A gente proclamou o evangelho, nós proclamamos a verdade através do conhecimento bíblico. Então, meu querido, ao longo dessa lição nós vamos estudar inúmeras defesas de fé que nós temos que ter nos nossos dias. E eu insisto para que você se junte a nós, né? Se junte conosco para que a gente possa compreender, estudar e absorver o máximo que a palavra do Senhor tem a nos dar. Meu querido, se você já acompanhou todo esse trecho, esteve aqui conosco até agora, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, ative o sininho e curta esse vídeo aí para que a palavra seja divulgada. Um abraço.